Só um momentinho. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavallabha Girivaradhari. Gopi Janavallabha Girivaradhari. Yasodanandanam Brajajanaranjana. Yasodanandanam Brajajanaranjana. Jamunatira Vanachari. Jamunatira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Yasodanandana Brajajanaranjana. Yasodanandana Brajajanaranjana. Jamunatira Vanachari. Jamunatira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Yasodanandana Brajajanaranjana. Yasodanandana Brajajanaranjana. Jamunatira Vanachari. Jamunatira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Yasodanandana Brajajanaranjana. Yasodanandana Brajajanaranjana. Jamunatira Vanachari. Jamunatira
Jatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Haribol. Jai, reverências a todos. Otávio, Marcos Hahnemann. Reverências. Luiz Rocha. Haribol. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Então vamos seguir com Srimad Bhagavatam. É o terceiro canto, capítulo 15, a descrição do reino de Deus. Hoje leremos o verso número 46. Já é sempre um prazer estar aqui com todos vocês e podendo juntos ouvir Srimad Bhagavatam. Kumara Uchur Jantar hito vriddhi gatopi duratmanantvam sudvaiva no nayana mulam anantaradha yar hiva karna vivarena guham gatona pitranuvarnitaraha bhavadu bhavina Kumara Uchur
Jantarhito hridigatopi duratmanantvam Sudvaiva no nayana mulam anantaradha Yarhyeva karna vivarina guhangatona Pitra novarnitaraha bhavadubhavena Kumara Uchuhu, os Kumaras disseram, Yaha, ele que, Antarhitaha, não manifesto, Hridi, no coração, Gataha, está sentado, Api, apesar de, Duratmanam, para os patifes, Tvam, vós, Saha, ele, Adya, hoje, Eva, certamente, Naha, de nós, Nayana Mulam, face a face. Ananta, ó ilimitado, Radha, alcançado, Jarhi, quando, Eva, certamente, Karna Vivarina, através dos ouvidos, Guham, inteligência, Gataha, tem alcançado, Naha, nosso, Pitra, por nosso pai, Anovarnita, descritos, Raha, mistérios, Bhavadubhavena, ou Bhavadubhavena, por vosso aparecimento. Tradução e significado dados por Srila Prabhupada. A tradução: os Kumaras disseram, nosso querido Senhor, vós não vos manifestais para os patifes, apesar de estardes sentado no coração de todos. Mas, quanto a nós, vemo-vos face a face, embora sejais ilimitado. Agora, devido a vosso generoso aparecimento, podemos compreender as declarações a vosso respeito que Brahma, nosso Pai, infundiu em nossos ouvidos. Eu vou repetir a tradução. Os Kumaras disseram, nosso querido Senhor, vós não vos manifestais para os patifes, apesar de estardes no coração de todos. Mas, quanto a nós, vemo-vos face a face, embora sejais ilimitado. Agora, devido a vosso generoso aparecimento, podemos compreender as declarações a vosso respeito que Brahma, nosso Pai, infundiu em nossos ouvidos. Significado: os chamados yogis que concentram sua mente ou meditam no impessoal ou no vazio são descritos aqui. Este verso do Srimad Bhagavatam descreve pessoas que supostamente são yogis peritos, ocupados em meditação, mas que não encontram a suprema personalidade de Deus sentada dentro do coração. Essas pessoas são aqui descritas como Duratma, que significa uma pessoa de coração muito desonesto, ou uma pessoa menos inteligente, justamente em oposição ao Mahatma,
Esses dois termos, Duratma e Mahatma, estão sendo descritos aqui. Eles se opõem, não? Então, o Duratma, que significa uma pessoa de coração muito desonesto, ou uma pessoa menos inteligente, justamente em oposição ao Mahatma, que significa uma pessoa de grande coração. Esses supostos yogis, que embora ocupados em meditação, não possuem um grande coração, não podem encontrar a forma Narayana de 4 mãos, a despeito de ele estar sentado dentro de seus corações. Embora a primeira compreensão da suprema verdade absoluta seja o Brahman impessoal, não devemos nos contentar com a experiência da refulgência impessoal do Senhor Supremo. Não devemos nos contentar com a experiência da refulgência impessoal do Senhor Supremo. No Ishopanishad, também, o devoto ora que a refulgência deslumbrante do Brahman seja removida de seus olhos, para que ele possa ver o verdadeiro aspecto pessoal do Senhor, e assim se satisfazer plenamente. De forma semelhante, embora o Senhor não seja visível no início, por causa da ofuscante refulgência de seu corpo, o Senhor se revela ao devoto, caso este deseje sinceramente vê-lo. No Bhagavad Gita, disse que não podemos ver o Senhor com nossos olhos imperfeitos, nem podemos ouvi-lo com nossos ouvidos imperfeitos, nem podemos experimentá-lo com nossos sentidos imperfeitos. Mas para quem se ocupa em serviço devocional com fé e devoção, a ele, a esse devoto, Deus se revela. Nesta passagem, os 4 sábios Sanat Kumara, Sanatana, Sanandana e Sanaka são descritos como devotos realmente sinceros. Embora tivessem ouvido seu pai, Brahma, falar sobre o aspecto pessoal do Senhor, somente o aspecto impessoal, o Brahman, foi-lhes revelado. Mas, como buscavam o Senhor sinceramente, no fim viram diretamente o seu aspecto pessoal, que correspondia à descrição dada pelo pai deles. Desse modo, eles ficaram plenamente satisfeitos. Eles expressam aqui sua gratidão, porque embora a princípio fossem impersonalistas tolos, pela graça do Senhor puderam ter a boa fortuna de, enfim, ver seu aspecto pessoal. O aspecto pessoal do Senhor Supremo. Outro detalhe importante desse verso é que os sábios descrevem a experiência que tiveram ao ouvir as palavras de seu pai, Brahma, que nascera diretamente do Senhor. Em outras palavras, aceita-se aqui a sucessão discipular do Senhor a Brahma, e de Brahma a Narada, e de Narada a Vyasa, e assim por diante. Como eram filhos de Brahma, os Kumaras tiveram a oportunidade de aprender o conhecimento védico junto à sucessão discipular de Brahma. E por isso, apesar de seus primórdios impersonalistas, tornaram-se, enfim, videntes diretos do aspecto pessoal
do Senhor. Srila Prabhupada Ki Jai. Vou repetir o verso. Kumara Uchuhu Jantar Hito Hridi Gatopi Duratmanam Tvam Sodvaiva No Narayanam Mulam Anantaradha Charhiva Karna Vivarina Guhangatona Pitra Novarnitaradha Baba Raha Bavad Dubhavina. Última linha. Pitra Nuvarnita Raha Bavad Dubhavina. Os Kumaras disseram: Nosso querido Senhor, vós não vos manifestais para os patifes, apesar de estardes sentado no coração de todos. Mas quanto a nós, vemo-vos face a face, embora sejais ilimitado. Agora, devido a vosso generoso aparecimento, podemos compreender as declarações a vosso respeito que Brahma, nosso Pai, infundiu em nossos ouvidos. Hare Krishna. Então vamos conversar um pouco sobre esse verso. Om Jnana Timirandhasya Jnanam Janashalakaya Chaksurun Militan Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namini. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashini. Namaon Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarini. Panchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, estamos agora podendo observar a reação dos sábios, os Kumaras, quando viram diretamente o Senhor
ali naquele momento, não é, do incidente que levou os porteiros de Vaikuntha, os famosos Jaya e Vijaya, a serem amaldiçoados por conta de um comportamento inadequado e ofensivo para com os Kumaras. O Senhor Krishna, como conhece tudo, e a todo momento, a todo instante, ele sabia que a situação estava um tanto tensa ali, digamos, na portaria, não é? Na entrada dos Vaikunthas, e que seus devotos estavam correndo sério risco, né? Seu Jaya e Vijaya, por terem acidentalmente cometido um erro, uma ofensa aos grandes Kumaras. Então, ele decide intervir diretamente. E enquanto os Kumaras e os porteiros estavam ali envolvidos numa situação um tanto tensa, então o Senhor vem, ele está chegando ali. E é muito interessante ouvir detalhes de como ele se apresenta, de como o Senhor chega. É impressionante ter isso. Por isso, alguns versos aqui atrás, nós podemos ter... Vale a pena ouvir de novo detalhes da chegada do Senhor, de sua beleza. Tá, eu vou voltar aqui alguns versos e vou ler novamente, porque é sempre muito estático podermos ouvir e lembrar, não é, da forma transcendental do Senhor. Atributos, os sábios, eu vou voltar alguns versos só para a gente... Os sábios encabeçados por Sanaka Rishi observaram que a suprema personalidade de Deus, Vishnu, que anteriormente só lhes era visível dentro de seus corações, em transe estático, tinha agora se tornado visível ante seus olhos. Como eles disseram nesse verso agora, eles receberam informações previamente sobre o Senhor, diretamente de seu pai, o Senhor Brahma. E agora, então era a experiência que eles tinham, era essa experiência de terem ouvido sobre as características e as glórias do Senhor de seu próprio pai. E agora eles estavam podendo diretamente comprovar, ver ali a pessoa da qual o Senhor Brahma falara para eles anteriormente.
Ele estava visível. Conforme ele avançava, quando Krishna vinha, quando o Senhor Vishnu avançava, acompanhado por seus próprios associados, que portavam todos os apetrechos, tais como um guarda-sol. Podemos nos esforçar para ver essa cena. Então ele não estava só, estava com seus associados, que portavam todos os apetrechos. Seus servos estavam ali ocupados em servi-lo, com um guarda-sol e um abano chamara. Os brancos tufos da chamara moviam-se muito suavemente. Então há um movimento aqui. O Senhor está chegando, avançando em direção a eles. E nesse movimento tão especial, devotos o abanavam e com chamara, outros seguravam guarda-sol, e os brancos tufos da chamara moviam-se muito suavemente. Podemos, como dois cisnes. E devido à brisa confortável, as pérolas que enguirlandavam o guarda-sol. Imaginem quanta opulência, não é? Também se mexiam. Então, aqui tem movimentos do Senhor chegando, o abano, a chamara branca se movimentando, parecendo dois cisnes, não é? E também as pérolas que enguirlandavam o guarda-sol também se mexiam, quer dizer, o guarda-sol era ornamentado com pérolas, e na medida que eles vinham na direção dos Kumaras e dos Vijay, então eles puderam observar tudo isso. Então as pérolas que ornamentavam, que enguirlandavam o guarda-sol se moviam, se mexiam como gotas de néctar caindo da branca lua cheia, ou como gelo derretendo devido a uma rajada de vento. É muito maravilhoso tudo isso, podermos parar nos detalhes, contemplar os detalhes. É não só maravilhoso, como necessário que paremos nesses detalhes. Então aqui eu vou ler mais alguns versos até chegar no 46, eu estou agora no 39. O Senhor é o reservatório de todo prazer. Sua presença auspiciosa destina-se à bênção de todos. Então não há imparcialidade. Quando o Senhor vem, todos, absolutamente todos se beneficiam. Como vimos ali, que na batalha de Kurukshetra, embora houvessem dois lados opostos, não é? Mas a presença do Senhor abençoou igualmente todos os lados. O seu sorriso e olhar afetuosos tocam o âmago do coração. Nós podemos pensar em receber lembrar de pessoas queridas por nós, ou pessoas importantes que nos dão atenção e sorriem para nós. É muito agradável, não é? Receber a atenção das pessoas com um sorriso. Agora, nós não podemos avaliar o quão agradável pode ser ou deve ser ser agraciado com um sorriso
todo compassivo do Ser Supremo. Então aqui o Bhagavatam descreve o seu sorriso e olhar afetuosos. Então, tocam o âmago do coração. Então, muitos devotos estão buscando, procurando, não é, essa experiência, não é, de terem esse contato com o sorriso e o olhar misericordiosos do Senhor. A bela cor de seu corpo, do corpo do Senhor, é anegrada. Que mais características da pessoa, da personalidade de Deus, que está além de seus raios refulgentes, além do seu aspecto de Brahman impessoal. A pessoa do qual o Brahman emana está sendo descrito aqui. Então diz que seu corpo, né, a bela cor de seu corpo é anegrada. Então em várias escrituras nós ouvimos que o corpo do Senhor se assemelha tem cor semelhante à de nuvens recém-formadas, nuvens de chuva. Então esse Senhor, com seu corpo anegrado, estava se aproximando com seu sorriso e com seu olhar misericordioso, com seus devotos, ele estava chegando. Seu peito largo é o lugar de repouso da deusa da fortuna, que glorifica todo o mundo espiritual. O pináculo de todos os planetas celestiais. Assim parecia que o Senhor estava pessoalmente espalhando a beleza e boa fortuna do mundo espiritual. Nossa. Então é esse Senhor que está vindo em direção aos Kumaras, em direção aos porteiros também, Jaya e Vijaya. E eles estão todos podendo beber esse néctar, não é? Ele estava adornado com um cinto reluzindo brilhantemente sobre a roupa amarela que cobria seus largos quadris, e usava uma guirlanda de flores frescas, a preferida das abelhas zumbidoras. Seus adoráveis pulsos estavam enfeitados com braceletes, e ele descansava uma de suas mãos sobre o ombro de Garuda, seu carregador, e com a outra mão girava uma flor de lótus. Uau, que cena, não é? Mais detalhes. Ele estava com a mão apoiada no ombro de Garuda e a outra mão ele girava uma flor de lótus. Seus adoráveis pulsos estavam enfeitados com braceletes. E também usava uma guirlanda de flores frescas. Essas flores aqui se diz que eram as preferidas das abelhas zumbidoras. Também ele estava vestido com roupas amarelas
e havia um cinto reluzindo brilhantemente sobre essa roupa, que cobria seus largos quadris. Tudo isso, toda essa descrição dá para nós detalhes da pessoa suprema, sua forma e seus atributos, como sorriso meigo, olhar misericordioso. Seu semblante distinguia-se por bochechas que realçavam a beleza de seus brincos em forma de crocodilo. Então o Senhor está ornamentado com brincos que normalmente são descritos com o formato de tubarão, agora aqui de crocodilo. Seu nariz era protuberante e sua cabeça estava coberta por uma coroa guarnecida de pedras preciosas. É impressionante poder ouvir sobre todos esses detalhes, porque isso torna possível para nós uma meditação, como poderia dizer, certeira, perfeita, não é? Na personalidade de Deus. Um colar encantador pendia entre seus braços vigorosos, e seu pescoço estava adornado com a joia conhecida pelo nome de Kaustubha. Tantos atributos pessoais aqui do Senhor, não é? O próximo verso diz o seguinte: a requintada beleza de Narayana, sendo aumentada muitas vezes pela inteligência de seus devotos. É natural que com a inteligência movida pelo amor transcendental, pela confiança, então que o devoto possa ampliar, não é? Muitas vezes o requinte da beleza do Senhor em suas próprias mentes, não é? Nós podemos, por exemplo, imaginar como uma mãe glorifica seu filhinho, né? Ela vê em seu filho o que ninguém mais pode ver, a menos que tenha o amor e a devoção naturais da própria mãe. Então, o acesso a esses atributos do Senhor só é possível quando o nosso coração está cheio de devoção. Então, aqui diz que a requintada beleza de Narayana, sendo aumentada muitas vezes pela inteligência de seus devotos, era tão atrativa que derrotava o orgulho da deusa da fortuna de ser a mais bela. É uma forma de dizer que a beleza do Senhor é sem precedentes, não é? E mesmo algum orgulho que naturalmente possa existir na deusa da fortuna por conta de sua beleza, ela
esse orgulho era derrotado pela beleza incomparável do Senhor. O Senhor que assim se manifestou é adorado por mim, pelo Senhor Shiva e por todos vós. Os sábios o veneraram com olhos insaciados e alegremente prostraram-se com suas cabeças a seus pés de lótus. Quando a brisa que transporta o aroma das folhas de tulasi, dos dedos dos pés de lótus da personalidade de Deus, entrou pelas narinas daqueles sábios, eles experimentaram uma mudança, tanto no corpo quanto na mente, muito embora estivessem apegados à compreensão do Brahman impessoal. Uma pessoa que se entrega ao cantar do santo nome do Senhor, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, pode experimentar mudanças extraordinárias em sua mente, pela experiência do contato com a energia espiritual do Senhor. Então aqui os sábios, aqui está falando que quando esses sábios viram o Senhor e eles sentiram o aroma das folhas de tulasi, dos dedos, dos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, quando esse aroma entrou pelas narinas deles, podemos ver aqui a importância de tulasi nas nossas vidas, né? Srimati Tulasi Devi, que estão sempre ali aos pés do Senhor. Então, o aroma dessas folhas que estavam ali sobre os pés do Senhor, esse aroma chegou aos Kumaras e eles experimentaram uma mudança tanto no corpo quanto na mente, muito embora estivessem apegados à compreensão do Brahman impessoal. Havia um apego aqui, como o verso diz, a realização impessoal, ao Brahman impessoal. Mas, com essa experiência, o simples contato com o aroma das folhas de tulasi que estão nos pés do Senhor, esse contato provocou uma mudança tanto nos corpos como nas mentes dos Kumaras. O belo rosto do Senhor parecia-lhes a parte interior de um lótus azul, e seu sorriso parecia um florescente jasmim. Após verem o rosto do Senhor, os sábios ficaram plenamente satisfeitos e, quando quiseram vê-lo mais, voltaram os olhos para as unhas de seus pés de lótus, que se assemelhavam a rubis. Assim eles contemplaram o corpo transcendental do Senhor repetidamente, até que finalmente entraram em meditação no aspecto pessoal do Senhor. Então, nesse verso, nós estamos vendo a transição completa dos Kumaras que estavam anteriormente absortos no aspecto impessoal, ou apegados ao aspecto impessoal do Senhor, e agora eles simplesmente entraram com tudo na consciência de Krishna, no aspecto pessoal do Senhor. Até que finalmente entraram em meditação no aspecto pessoal do Senhor.
É uma experiência impressionante, não é? E agora o verso anterior de hoje. Esta é a forma do Senhor em que meditam os seguidores do processo de yoga e que satisfaz aos yogis em meditação. Ela não é imaginária, mas real, como grandes yogis têm demonstrado. Embora o Senhor tenha os 8 tipos de consecuções na sua plenitude, os outros não podiam tê-las em sua plena perfeição. Tá, então esse foi o verso anterior. Srila Prabhupada faz um comentário prolongado, importante sobre esse verso. E hoje lemos esse verso aqui. Eu vou ler novamente o verso de hoje. Os Kumaras disseram, agora, nesse verso, os Kumaras começam a falar, a reação deles estava sendo descrita até então, mas agora eles começam a falar mesmo. Tá? Primeiro mentalmente você tem reações e muita admiração, mudança interna, externa, e agora esses Kumaras iniciam sua fala. E isso acontece no verso de hoje. Tá? E o verso diz assim, os Kumaras disseram, nosso querido Senhor, vós não vos manifestais para os patifes. Embora Krishna esteja no coração de todos, ele diz, Krishna diz, Bhagavad Gita também, eu não me revelo para os tolos. E aqui os Kumaras estão falando o mesmo que Krishna falou. Vós não vos manifestais para os patifes, apesar de estardes sentado no coração de todos. É uma informação importante, porque nós devemos nos esforçar para ver esse Senhor em toda parte, porque Ele está em toda parte. Então, numa primeira etapa de serviço devocional preliminar, aprendemos a ver o Senhor sob sua Artya Vigraha, sob a forma da deidade no templo. Mas essa visão deve ser, é um treinamento, ela deve ser expandida, porque esse mesmo Senhor que está ali no altar, está assentado ali no coração de todos os seres. Então, devemos procurar agir com essa compreensão, nos tornando respeitosos com todos os seres. Amani namanadina kirtanyasa dahari, como Sri Chaitanya Mahaprabhu diz, temos que preparar a nossa consciência para estar sempre cantando o santo nome de Krishna, sendo respeitosos com todos, sem exigir respeito. Esse respeito com todos está relacionado diretamente ao fato de que todos os seres são templos, porque o Senhor reside ali, dentro de cada ser. Então ele está aqui, mas ele diz, nosso querido Senhor, vós não vos manifestais para os patifes, apesar de estar sentado no coração de todos. Mas, quanto a nós, vemo-vos face a face, embora sejais ilimitado. É óbvio que um ser ilimitado,
não pode ser percebido por uma fagulha limitadíssima, que é a entidade viva, a menos que esse próprio ser se revele e dê à entidade viva olhos espirituais, olhos apropriados para vê-lo. Então os Kumaras estão dizendo: quanto a nós, vemo-vos face a face, embora sejais ilimitado. Nós somos limitados e estamos diante de um ser ilimitado como vós, e estamos vendo. Quer dizer, como isso poderia ser possível se não por sua própria compaixão, misericórdia por nós? Então ele diz: agora, devido a vosso generoso aparecimento, podemos compreender as declarações a vosso respeito que Brahma, nosso Pai, infundiu em nossos ouvidos. Então a primeira coisa aqui que eles lembram imediatamente: poxa, exatamente como nosso Pai havia dito. Srila Prabhupada chama atenção a esse ponto do verso, que o sistema que temos para chegar ao Senhor é a sucessão discipular, é o parampara. Então, eles agora estão simplesmente comprovando em seu coração: uau, exatamente como meu Pai havia dito. Assim como nós, quando encontrarmos o Senhor, nós vamos pensar: exatamente como meu mestre espiritual havia me dito sobre o Senhor, agora o Senhor está aqui diante de mim. Podemos projetar o nosso, digamos, afortunado encontro com o Senhor e essa reação dos Kumaras, não é? Uau! Exatamente como meu Pai falou, você é. Podemos compreender as declarações a vosso respeito que Brahma, nosso Pai, infundiu em nossos ouvidos. Então nós devemos seguir esse mesmo princípio de sucessão discipular que está sendo aqui, digamos, ensinado para nós nessa passagem do Bhagavatam. Devemos ouvir apropriadamente da pessoa correta. O Senhor Brahma, pai dos Kumaras, filho direto de Narayana, de Garbhodakshai Vishnu, revelou para os Kumaras a verdade pessoal, as características pessoais do Senhor. E agora os Kumaras estavam comprovando. Então eles lembram. Certamente é uma lembrança cheia de gratidão, de amor. Então, esse é mais um ponto importante do verso que Prabhupada também deixa bem claro aqui, ó. Ele diz aqui: outro detalhe importante desse verso é que os sábios descrevem a experiência que tiveram ao ouvir as palavras de seu pai Brahma, que nascera diretamente do Senhor. Em outras palavras, aceita-se aqui a sucessão discipular do Senhor a Brahma, de Brahma a Narada, de Narada a Vyasa e assim sucessivamente. Como eram filhos de Brahma, os Kumaras tiveram a oportunidade de aprender o conhecimento védico junto à sucessão discipular de Brahma. E por isso, apesar de seus primórdios impersonalistas, tornaram-se, enfim, videntes
diretos do aspecto pessoal do Senhor. Então é uma passagem que pode esclarecer para nós essa questão sobre personalismo e impersonalismo. A verdade absoluta, em última instância, ou seja, a palavra última no que se refere à verdade absoluta, é que ela é Satchitananda Vigraha, possui forma bem-aventurada e conhecimento pleno. Aqui também se diz o seguinte, Prabhupada diz que yogis que concentram sua mente ou meditam no aspecto impessoal, vazio, são descritos aqui. Porque o início do verso diz que o Senhor não se revela, tá, para os patifes. Então, Prabhupada está explicando aqui que esses para os quais o Senhor não se revela, Prabhupada chama de supostamente, eles são yogis peritos, ocupados em meditação, mas que não encontram a suprema personalidade de Deus sentada dentro do coração. Essas pessoas são aqui descritas como Duratma. Aqui Prabhupada diz que é uma pessoa de coração muito desonesto. Essa palavra bem forte, né? As pessoas de coração desonesto que não podem ver o Senhor dentro de seu coração. Ou uma pessoa menos inteligente, justamente em oposição ao Mahatma, que significa uma pessoa de grande coração. Esses supostos yogis que, embora ocupados em meditação, não possuem um grande coração, não podem encontrar a forma Narayana de 4 mãos, a despeito de ele estar sentado dentro de seus corações. Então aqui Prabhupada está falando sobre esses patifes, descritos aqui pelos Kumaras, aos quais o Senhor não se revela. Eles não podem ver o Senhor, mesmo que este Senhor esteja sentado ali ao seu lado, no seu coração. E uma coisa importante aqui também na explicação de Prabhupada, embora a primeira experiência com a verdade, embora a primeira compreensão da suprema verdade absoluta seja o Brahman impessoal, uma experiência inicial, não devemos nos contentar com a experiência da refulgência impessoal do Senhor. Aí ele cita o Ishopanishad, nós sabemos que tem esse verso famoso, né, que o devoto diz, por favor, remova essa refulgência deslumbrante do Brahman, para que meus olhos possam ver o verdadeiro aspecto pessoal do Senhor e assim se satisfazer plenamente. Então, nessa passagem, nós devemos fortificar a nossa compreensão sobre a importância do aspecto pessoal da verdade absoluta. Que ele diz também, de forma semelhante, embora o Senhor não seja visível no início por causa da ofuscante refulgência de seu corpo, o Senhor se revela ao devoto caso este, sinceramente, deseje vê-lo, não é? No Bhagavad Gita se diz que não podemos ver o Senhor com nossos olhos imperfeitos, nem podemos ouvi-lo com nossos ouvidos imperfeitos, nem podemos experimentá-lo com nossos sentidos imperfeitos. Mas, para quem se ocupa em serviço devocional com fé e devoção, a Ele, Deus se revela. E mais só um ponto aqui. Nessa passagem, os 4 sábios, Sanat, Sanatana, Sanandana e Sanaka, são descritos como devotos realmente sinceros. Embora tivessem ouvido seu pai Brahma falar sobre o aspecto pessoal do Senhor, somente o aspecto impessoal, ou Brahman, foi-lhes revelado. Ou seja, imaginem que eles ouviram o Senhor Brahma
falar sobre o aspecto pessoal do Senhor, mas a eles só o aspecto impessoal fora revelado. Mas como buscavam o Senhor sinceramente, então tem esse termo aqui, essa palavra sinceridade, sinceramente, é muito importante para nós. Devemos cantar o santo nome de Krishna com muita sinceridade, desejando a misericórdia do Senhor para que nos torne aptos a entrar em seus passatempos, a servi-lo, e com sentidos purificados, podendo contar com o seu sorriso, com o seu olhar misericordioso. Então, como esses Kumaras, eles eram sinceros, eles buscavam o Senhor sinceramente, no fim, viram diretamente o seu aspecto pessoal, que correspondia à descrição dada pelo pai deles. Então, eles estavam agora, devido à sua sinceridade, podendo ver a forma e atributos pessoais do Senhor diretamente. Desse modo, eles ficaram plenamente satisfeitos e expressam aqui sua gratidão, porque embora a princípio eles eram impersonalistas, tolos, pela graça do Senhor puderam ter a boa fortuna de, enfim, ver seu aspecto pessoal. Então, assim, uma passagem maravilhosa do Bhagavatam, que vale a pena fixar em nossa mente para nosso crescimento, para nossa meditação no Senhor. Tá? Eu acho que já passei um pouquinho do tempo. Eu quero agradecer demais pela presença de vocês. Otávio, Marcos Hanuman, todas as glórias a Srila Prabhupada, Luiz Rocha, Hare Krishna, Shirley, bom dia, Hare Krishna, e ISKCON Rio de Janeiro. Jai Prabhu, reverências, Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Muito obrigado pela atenção de vocês e aqueles que porventura venham a escutar, a ouvir essa aula. Vou só dedilhar finalmente aqui uma canção. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala, 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 Devakinandana Gopala. Jai. Obrigado, Shirley. Fico feliz que tenha gostado. Jai, Marcos Hanuman. Gaur Pramanandi. Hari Hari Bo. Um excelente